Glórias a Deus, aleluias. Sermões clássicos, capítulo 19. De onde vem a doença? Dê o seu like, compartilhe e se inscreva neste canal Semeando Vida, em nome de Jesus. João capítulo 14, versos 9. A palavra do Senhor diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Atos capítulo 10, versos 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Enquanto achar que a doença é uma bênção dos céus, você a irá receber. Acalentar, atar ao peito e ela será sua. Você precisa saber, sem qualquer sombra de dúvida, que a enfermidade e a doença não vêm de Deus. A Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago capítulo 1, versos 17. Doença não pode ser um presente que Deus mande dos céus, porque no céu não há doença ou enfermidade. Também a doença não pode ser uma boa dádiva e um dom perfeito. A Bíblia diz em Atos 10, 38 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andou por toda a parte fazendo as pessoas ficarem doentes? Não. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. As pessoas que não estão familiarizadas com a palavra geralmente não percebem que, desde a queda do homem, há uma maldição na terra. E porque as pessoas não entendem que vivem num mundo decaído onde Satanás domina, acusam Deus de causar doença e a morte dos entes queridos. Elas acusam Deus de causar tempestades, de causar terremotos e inundações. Mesmo as apólices de seguro chamam essas catástrofes de atos divinos. Mas nós sabemos que doença, enfermidade, acidentes e catástrofes naturais não podem vir de Deus, porque certamente não são boas dádivas, nem dons perfeitos. Não, Satanás é o Deus deste mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versos 4 e João capítulo 10, versos 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Qualquer coisa que roube, mate, destrua, é do diabo. Portanto, as coisas ruins que acontecem nesta vida, nesta terra, vêm de Satanás. Não são atos divinos. Uma análise do ministério de Jesus também prova que doença, enfermidade e catástrofes naturais não vêm de Deus. Jesus foi e é a vontade de Deus em ação. Em João capítulo 14, versos 10, Jesus disse a seus discípulos: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras.
Se você quer ver as obras de Deus, olhe para Jesus. Se você quer ouvir as palavras de Deus, ouça Jesus. Outra vez Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versos 38. Quando Jesus estava nesta terra, ele nunca fez nada fora da vontade de Deus. Portanto, podemos olhar para Jesus para descobrir qual a vontade de Deus. Por exemplo, uma vez Jesus e seus discípulos estavam cruzando o mar da Galileia e uma violenta tempestade se levantou. Isso está em Marcos capítulo 4, versos 36 e 39. Os discípulos, temerosos, acordaram Jesus, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos capítulo 4, versos 38. Qual era a vontade de Deus naquela situação? Para descobrir isso, precisamos olhar para Jesus. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento e as ondas, dizendo: acalma-te, emudece. Marcos capítulo 4, versos 39. Quando Jesus repreendeu a tempestade, não estava repreendendo algo que Deus estava fazendo. Ele estava fazendo a vontade de seu Pai Celeste, anulando a obra do diabo. John Alexander foi um ministro congregacionalista do século XIX, que recebeu revelação sobre cura divina, o poder de Deus e fé. Li o que John disse: já cruzei o oceano 14 vezes. Em todas elas se levantaram tempestades. Em cada uma delas, sem exceção, me coloquei no convém do navio e ordenei a tempestade em nome de Jesus: acalma-te, emudece, ei, calabace, cantanai. Todas as vezes a tempestade parou. John reconhecia que Deus não havia causado a tempestade. Ele sabia que as forças destrutivas da natureza passaram a existir quando Satanás se tornou Deus deste mundo. Podemos também olhar para Jesus para ver a vontade de Deus com relação à doença e à enfermidade. Nenhuma só vez, durante seu ministério, Jesus rejeitou quem se chegou a ele em busca de cura. Certa vez um leproso foi até Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Mateus capítulo 8, versos 2. Jesus, não. Jesus disse: não. Olha, meu filho, Deus age de forma misteriosa. Ele opera maravilhas. Seus caminhos são insondáveis. O homem, em sua mente finita, não consegue compreender o que é infinito. Deus tem algum propósito em sua aflição. Seja paciente desde que a paciência opere uma obra em sua vida. Jesus não disse: veja, Deus lhe ama tanto que lhe permitiu essa doença para aprofundar sua piedade e lhe ensinar uma boa lição espiritual. Portanto, aprenda a sua lição e talvez Deus cure você, se essa for a sua vontade. Não, Jesus nunca disse algo desse tipo. E homem nenhum tem o direito de ensinar esse tipo de tradição religiosa em seu nome. Quando o leproso pediu a Jesus que o curasse, Jesus simplesmente disse: quero. Louvado seja Deus, pois essa afirmação resolve de uma vez por todas a questão de ser ou não a vontade de Deus curar.
Jesus é a vontade de Deus em ação. Jesus nunca fez nada que não fosse a vontade de Deus. Portanto, ao curar o leproso, ele estava fazendo a vontade de Deus. Quando Jesus curou a mulher possessa de um espírito de enfermidade, disse: não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Está em Lucas, capítulo 13, versos 16. Quem Jesus disse que trazia presa aquela mulher? Ele disse que era Satanás. Lembre-se que em nosso texto base Jesus diz: quem me vê, a mim vê o Pai. João 14, 9. Conforme estudo e ministério de cura de Jesus, essa declaração me mostra ser impossível aceitar o ensinamento de que doença e enfermidade venham do Deus Pai. O comissionamento de Jesus aos crentes, pouco antes de ascender aos céus, também prova que a cura vem de Deus. Não há doença, meus irmãos. Em Marcos capítulo 16, versos 15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Marcos 16, 17. Esse é um dos sinais que Jesus disse que acompanharia os crentes. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 18. Jesus enviou a igreja ao mundo para que ministrasse como ele ministrara, pregando o evangelho e curando os enfermos. Na grande comissão, Jesus estava expressando a vontade do Pai. Deus não envia doença e enfermidade para as pessoas. Ele quer libertá-las da doença e da enfermidade. Quando as pessoas tentam imaginar de onde vem a enfermidade e a doença, geralmente ficam confusas porque elas próprias não tomaram tempo para analisar a palavra de Deus. Em vez de estudar o que a palavra de Deus tem a dizer sobre o assunto, elas aceitam o que algum pastor incrédulo disse a respeito ou o que sua igreja ensinou sobre o assunto. Quando era um garoto na igreja batista, eu próprio desconhecia esse assunto. Tudo o que sabia era que fora doente toda a minha vida, que tinha um coração debilitado e que nunca correra e brincara como as outras crianças. Tudo o que sabia era que estava de cama por 16 meses e que 5 médicos haviam me dito que iria morrer. Recebi então a revelação de Marcos, capítulo 11, versos 24. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Passei a compreender que a oração da fé é eficaz. Através da oração da fé, fui curado de paralisia e de uma incurável doença sanguínea. E me levantei do leito de morte. Mas havia apenas recebido um pequeno raio de luz sobre a cura divina. Eu ainda não sabia de onde vinha a doença. Eu ainda não sabia que a cura estava na expiação, de Isaías 53, 4 e 5. Não sabia que Jesus carregou nossas enfermidades, Mateus capítulo 8, verso 17. Não sabia que pelas chagas de Jesus fomos curados, 1 Pedro capítulo 2, versos 24. Não sabia que Satanás era o autor da doença e da enfermidade. Portanto, o medo de ficar doente de novo continuava a me atormentar. Certamente eu cria em cura divina. Quando eu era um jovem pastor,
eu impunha as mãos sobre os doentes, ungia-os com óleo e os via curados. E depois de ter sido batizado com o Espírito Santo e começado a pastorear uma igreja do Evangelho pleno, continuei a orar pelos doentes com bons resultados. Mas ainda ignorava de onde vinha a doença. Satanás tirou vantagens da minha ignorância e me perseguia com o medo de que eu pudesse algum dia ficar novamente de cama ou paralisado. Aquele medo me seguia por todos os lugares. Não estava em mim, estava em algum lugar fora de mim, me atormentando como um incômodo vira-lata que me seguia por onde quer que eu fosse. A Bíblia diz que o medo é um espírito. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Vez por outra o medo me alcançava. Eu me esforçava para resistir a ele e repreendê-lo. Ao fazer isso, parecia que ele se afastava por poucos metros longe de mim, mas nunca ia embora de uma vez por todas. Então li um livro escrito por uma médica chamada Doutora Lilian. Um capítulo do livro discutia a doença como maldição, não bênção. Naquele capítulo, a doutora Lilian fazia a pergunta: de onde vem a doença? Ela salientava a importância de se encontrar a fonte de qualquer problema, inclusive da doença, para que se ache sua solução. Como ilustração, ela contava um incidente que acontecera em sua própria vida. Durante a Primeira Guerra Mundial, a doutora Lilian deixou um ativo ministério de cura e ofereceu sua assistência como médica ao governo dos Estados Unidos. Quando uma epidemia de febre tifoide ocorreu em uma pequena comunidade nas montanhas, o governo enviou uma equipe médica dirigida pela doutora Lilian para evitar que a febre se espalhasse. Louvado seja Deus! Os doutores sabiam que a única forma de controlar a epidemia era encontrar a fonte do problema. Então perguntaram aos moradores: onde está a fonte da água que vocês bebem? Eles informaram ao médico que a fonte de água de toda a comunidade estava no topo das montanhas, onde haviam cavado uma cisterna. A neve e as chuvas enchiam a cisterna de água. Então a água corria montanha abaixo através de um cano até a vila. Quando os doutores examinaram a cisterna, descobriram que uma velha porca e 10 porcos tinham caído dentro dela. Os porcos mortos haviam contaminado a água. Então os médicos limparam a cisterna e a epidemia da febre foi controlada, não pela ciência, mas porque encontraram a fonte do problema. Depois de contar esse incidente, a doutora Lilian propunha que o fato de sabermos que doença e enfermidade vem do diabo nos ajudará a colocar um ponto final na doença e na enfermidade em nossas vidas. A doutora Lilian explicou que a doença não vem do céu porque lá não há doença. E não vem de Deus. Ao fazer o homem, Deus não o fez doente. Deus viu que o trabalho de suas mãos era bom. Gênesis capítulo 1, versos 31. Deus não é o autor da doença. Os homens só ficaram doentes depois que deram ouvidos ao diabo. Veja, Deus disse a Adão: dominai sobre as obras de minhas mãos. Gênesis capítulo 1, versos 28 a 30.
Em outras palavras, Deus disse: estou lhe entregando a terra, Adão. Adão tinha o direito legal, embora não o direito moral, de dar o domínio da terra para o diabo. E foi exatamente o que fez. Quando desobedeceu a Deus, Adão cometeu grave traição e o diabo tornou-se o Deus desse mundo. Conforme 2 Coríntios capítulo 4, versos 4. Somente então o homem tornou-se herdeiro da doença e da enfermidade. Quando li esse capítulo no livro da doutora, finalmente enxerguei. Vi que a doença era uma maldição. Vi que ela vem do diabo, não do céu. Vi que ela vem de Satanás, não de Deus. Eu estava tão emocionado que nem conseguia ficar na cama. Embora seja naturalmente conservador, pulei da cama e comecei a correr. Corri por todos os lados naquele quarto, descalço, regozijando-me no Senhor. Glórias a Deus, eu não conseguia ficar quieto. Tinha acabado de descobrir de onde vem a doença e sabia que nunca ficaria doente de novo. Eu me recusava a aceitar qualquer coisa que fosse do diabo. Ao receber essa revelação da palavra de Deus, o medo que me perseguira por algum tempo desapareceu. O medo de ficar doente de novo havia continuamente seguido meus passos, tirando proveito da minha ignorância. Aquele medo foi embora para sempre. Aquele demônio do medo disse: ai, ele descobriu a verdade, finalmente ele me deixou para sempre. Ora, é maravilhoso estar livre. A doença e a enfermidade são do diabo. Deixe que a verdade dessa afirmação entre profundamente em seu espírito. Então siga os passos de Jesus e trate com a doença da forma que Jesus tratou. Trate a doença e a enfermidade como um inimigo e nunca as tolere em sua vida, em seu corpo. Em seu ministério terreno, Jesus continuamente curou os doentes e quebrou o domínio de Satanás sobre a vida do homem. Você tem autoridade para fazer o mesmo em nome de Jesus. Exija a boa dádiva, a dádiva divina e o dom perfeito da cura para você mesmo e para os outros. E ande na plenitude da salvação que Jesus providenciou para você e para mim. Louvado seja Deus. Nós te louvamos por isso, Pai, e te agradecemos. Amém.